cansativo, muito calor, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e ouvir a sua palavra, aprender da sua palavra. Nesse dia que nós estamos, nessa semana, e que estamos estudando sobre a paixão de Cristo, a última semana, os últimos momentos de Cristo, antes de se entregar como um sacrifício vivo, para nos remir, para nos redimir, pagando o preço do seu sangue, para nos garantir a vida eterna. Você crê nisso? Você tem certeza da sua salvação? Muitas vezes as pessoas que a gente pergunta a algumas pessoas, você tem certeza da sua salvação? E muitas pessoas ainda têm dúvida, porque muitos acham que é por nossos próprios méritos. Mas a nossa salvação foi garantida na cruz, pelo sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós vamos estudar hoje, Jesus no Getsêmani, é um texto muito forte e traz grandes lições para nós. E com certeza sairemos daqui abençoados, impactados com essa palavra. Amém? Eu louvo a Deus por estar conosco aqui, minha amiga Simone, nossa irmã Helenita e a sua mãe, irmã Emília, as 3 gerações. Que bênção, que bom ter vocês aqui, que Deus abençoe vocês. Sintam-se sempre à vontade. Obrigado pela presença de vocês e por todos que estão aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vamos ler do versículo 36 ao 46. Louvado seja Deus. Nós vamos entender aqui, conhecer o Jesus 100% Deus e 100% homem. Aquele que mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono de glória, se fez homem, habitou entre nós e sofreu as mesmas lutas, as mesmas tribulações, perseguições, tudo com um propósito: de salvar a humanidade da destruição eterna. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versículos 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Simão Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados.
E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado aquele que me traiu. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante deste texto, da Tua palavra, estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações, nossos ouvidos abertos à Tua voz. Eis-me aqui como instrumento Teu, Senhor, para que possa transmitir a Tua palavra conforme o Teu propósito e com a certeza que a Tua palavra não volta vazia, mas antes fará aquilo que Te apraz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que Tu possa falar fortemente aos nossos corações e que cada um que entrou aqui nessa noite, aqueles que estão assistindo ou que verão este vídeo, esta mensagem, que sejam tocados, que sejam impactados por Tua palavra, Senhor, e que nós possamos crer cada dia mais e nos fortalecer, porque sabemos que o Teu sacrifício não foi em vão, mas que teve um propósito de nos garantir a vida eterna, de nos remir dos nossos pecados, de nos livrar da condenação eterna. Por isso podemos ter a certeza que somos salvos por Tua graça e por Teu sangue. E tudo que faremos ao obedecer a Tua palavra, buscar viver uma vida de santidade, viver em obediência, em justiça, em retidão, porque já somos salvos, porque cremos em Ti, porque sabemos que Tu estás conosco também, todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, em nome de Jesus, usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que maravilha, esse texto, a gente começa a meditar nesse texto sobre essa questão, quando Jesus, então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani. A gente vê que antes de chegar, de entrar nesse texto, nos versículos anteriores, do 31 até o 35, a gente vê Jesus avisando aos discípulos que estavam com ele depois de participar da Santa Ceia, avisando que seria entregue, que morreria, que ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus fala para eles, discípulos, que hoje mesmo vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E aí, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, quando Jesus falou isso, respondeu e disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem em Ti, eu nunca me escandalizarei. Em verdade, e aí Jesus responde: ainda mesmo, Pedro, que na verdade digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro vai e diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E a Bíblia diz que todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus, eu não te deixarei. Aconteça o que acontecer, nós estaremos contigo. Porque, na verdade, eles não criam, eles não esperavam. Né? Como já foi ensinado aqui, esse rei que foi anunciado, que os profetas anunciaram, que viria o Messias prometido, eles não esperavam que aquele rei, com tanto poder, com tanta glória, com tanta autoridade, pudesse morrer em prol, entregar a sua vida, porque eles esperavam, como já foi ensinado, que ele viria para destruir o Império Romano, que viria para destruir os inimigos de Deus, os inimigos dos servos de Deus. Mas Jesus veio e disse para ele que vai morrer, que vai se entregar, e que o reino de Deus é isso, que ele vai se entregar, morrer para a salvação daqueles que creem nele. Então os discípulos estão ali naquele instante e eles declaram firmemente que não, nós estaremos contigo a todo instante. E quantas vezes, já aplicando nas nossas vidas, nós passamos por certas situações que muitas vezes aqueles amigos a quem confiamos, muitas vezes aqueles amigos mais íntimos, são aqueles que muitas vezes dão uma palavra de conforto, querendo dar uma palavra de conforto. Olha, pode contar comigo, que eu estarei com você, aconteça o que acontecer, pode ter certeza que eu estou aqui, não abrirei mão, porque eu estou aqui para o que der e vier.
É natural do ser humano, quando você ama alguém, quando você tem uma amizade muito forte por alguém, você tem uma intimidade por alguém, quando a pessoa passa por uma determinada situação difícil, você quer dar uma palavra de conforto, e na maioria das vezes você também diz essas palavras de encorajamento. Não, ainda não aconteça o que acontecer, conta comigo. Então, depois disso, Jesus Cristo, sabendo o que iria acontecer, ele chamou eles aqui a um lugar, ao Monte das Oliveiras, a um lugar chamado Getsêmani. Pelo que Lucas, no relato de Lucas diz, Jesus já era acostumado a estar naquele lugar com eles. Ele já conhecia, mas tanto que Judas também, quando foi buscar Jesus ali, Judas com o exército inimigo, Judas já sabia que Jesus estava ali, porque era um lugar onde Jesus orava, onde Jesus se reunia com os discípulos, ensinava os discípulos. Então Jesus levou ali aquele lugar, chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. Era um lugar, o Monte das Oliveiras, era um lugar que tinha aquele jardim ali, como produzia azeitonas, que produzia o azeite. Então, essa prensa dessas azeitonas, das oliveiras, produzia o azeite, que servia para ungir, servia como óleo para alimento. Então, a gente entende logo aqui que esse Getsêmani, o significado dessa palavra, a prensa, esse significado já quer dizer que o Filho de Deus foi ungido, ele foi esmagado, ele foi moído, assim como as azeitonas eram esmagadas e eram moídas para produzir o azeite. A mesma coisa, Jesus Cristo estava ali sendo moído e esmagado pelo meu e pelo seu pecado. Aquele lugar não é ele não escolheu ali simplesmente aleatório. Era um lugar de intimidade, um lugar de oração, onde ele estava ali sempre reunido com seus discípulos para orar e para buscar a face de Cristo. O ungido foi esmagado e moído. Isso me faz lembrar do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 53. Quando ele diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Então a gente já começa a entender que aquele momento ali, Jesus já começava a sentir a agonia, a tristeza, da dor que ele passaria por causa do pecado da humanidade. E aí ele vai e chama seus discípulos. E todos estavam ali, os 11 discípulos, porque como Judas o tinha traído, agora estavam com eles apenas 11 discípulos. Então ele chama os seus discípulos, chama até aquele monte, até aquele lugar, reúne seus discípulos ali e fala assim, ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E a Bíblia diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, no versículo 37. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Por que ele deixou os 8 lá e levou apenas Pedro, Tiago e João com ele? Eram os discípulos mais íntimos. E nós vimos aqui no próprio texto, na própria palavra de Deus, lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele levou exatamente para viver aquele momento de intimidade, ele levou Pedro, Tiago e João lá na Transfiguração e se revelou a ele, aí naquele momento, quando ele se transfigurou, e os discípulos viram Elias e viram Moisés do lado dele, e os discípulos, Pedro ali queria armar uma tenda para que os profetas ficassem ali, mas aí Jesus apenas se mostrou e o próprio Deus falou, este é o meu filho amado. Então Jesus se mostrou a glória dele já para aqueles 3 discípulos, porque eram muito íntimos de Cristo. E também na ressurreição da filha de Jairo, lá em Lucas capítulo 8, quando Jesus entrou na sala para orar pela filha de Jairo, a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Entraram lá na sala, orou pela menina e a menina reviveu. Então ele sempre chamava esses vezes, por quê? Pela intimidade, porque eram mais íntimos. E Pedro tinha acabado de dizer que acontece o que acontece, e qualquer coisa que acontecesse, ele estaria ali com Cristo. Então ele levou os discípulos e deixou os outros lá. Isso nos faz também pensar em nós. No momento de aflição, no momento de luta, muitas vezes, nós, quando temos intimidade com alguém, temos um relacionamento com alguém, sempre pedimos a algumas pessoas para orar. A gente geralmente chega aqui e pede oração a todo mundo e tal, mas aquele que você é mais íntimo, você conta ali o seu segredo, você geralmente conta a sua intimidade, conta muitas vezes o porquê que você está pedindo a oração. E Jesus chegou ali e falou para eles, olha, levou os 3, deixou os 8 lá,
no pé do Monte das Oliveiras, perto do jardim, saíram, foram lá no secreto, na intimidade, e chamou os 3 discípulos para orar com ele. E aí ele foi e falou, no versículo 37. A Bíblia diz aqui que Jesus, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha o pedido de Jesus para esses 3 discípulos. Jesus apenas queria a companhia deles para que eles orassem junto com ele. E ele foi ali orar, e foi lá, e foi fazer o seu clamor, foi fazer o seu pedido, porque a tristeza que estava na sua alma era muito grande, e ele começou a sentir, porque ele como Deus sabia o que ele iria passar, sabia todas as torturas, sabia toda a agonia que ele iria passar, porque já era um plano, já havia feito um plano, ele, lá na eternidade, no início da fundação do mundo, esse plano de salvação já tinha sido feito. Então, naquele momento ali, Jesus sabia que ele iria entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele precisava passar por aquele momento. Então, quando Jesus chega e diz, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele esperava que os seus discípulos, que os seus amigos, pelo menos junto com ele, se importasse um pouco, participasse daquela dor, participasse daquele momento de aflição, daquele momento de angústia que ele passava. E Lucas nos diz lá no seu relato que a alma, que Jesus estava tão triste, que estava tão angustiado, que chegou a suar gotas de sangue. E a Bíblia, e o texto diz que o seu sangue e o seu suor com as gotas de sangue caía até o chão. E isso existe, a ciência comprovou que isso chama uma doença chamada hemaditrose. É quando o ser humano, quando chega a um extremo estresse, uma situação de extrema angústia, a uma situação de extrema aflição, eles passam por as suas glândulas capilares, no lugar do suor, as glândulas começam a sair sangue. E aí o suor se mistura com sangue e sai gotas de sangue pelos poros, pelas glândulas capilares do ser humano. E aí junta tudo e cria aquela mistura do suor e do sangue. Então, quando o ser humano é provado cientificamente, a medicina comprova isso. Eu estava vendo até um determinado caso de uma determinada criança que por passar por violência no seu lar, por violências de vários tipos, e quando o seu pai chegava na casa, ele ficava tão aflito, com tanto medo, com tanto estresse, que de repente o seu rosto começou a suar, e começou a sair sangue do rosto, e aí quando os pais viram, ficaram desesperados. E aí levaram para o médico, e depois com todos os exames que é feito para descobrir o porquê daquilo, descobriram que era extremo estresse e extrema angústia e aflição. Então, quando o ser humano passa por essa situação de muito medo, de muita angústia, de muita aflição, é comprovado cientificamente, e existem até tratamentos para que isso seja evitado, quando é detectado essa doença, quando é detectado que a pessoa tem esse problema, que não pode passar por determinadas situações, e isso é uma aflição muito grande, e lembrando que Jesus passou por isso, porque ele estava prestes a morrer, e ele como homem, como ser humano, como o Jesus homem, como carne, ele sentiu ali a agonia da morte, a dor da morte, a aflição da morte. Ele sabia que iria padecer. Então aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia que tomou o seu coração, a sua alma. E a gente vê aqui o sofrimento de Cristo, porque antes dele passar pelo sofrimento na cruz, pelas torturas, pelas feridas, por tudo aquilo, coroa de espinho, pelos açoites, antes dessa dor física, ele passou pela dor na alma, o sofrimento da alma,
o sofrimento espiritual, a aflição. Então essa foi a primeira dor. Jesus não apenas, porque nós só conseguimos lembrar, e muitos se emocionam, e muitos choram, e muitos até se sentem remorso muitas vezes pelo seu pecado, não arrependem-se, sentem remorso, e muitos prometem. Eu lembro quando na época que surgiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é um filme muito real, que mostra muitas vezes até em certos exageros, e muitas pessoas comoveram o mundo todo, foi assim algo terrível que causou muita repercussão às cenas tão fortes que pessoas que não suportavam assistir. E tem pessoas que até hoje não conseguem assistir aquelas cenas, porque são muito fortes. Mas antes de passar aquela dor, eu aprendo que a maior dor, Jesus passou aqui. O primeiro sofrimento, o sofrimento da alma, o sofrimento espiritual. E aí lá no versículo, quando ele chega no versículo 39, que ele diz assim, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O cálice é o sofrimento pelo pecado da humanidade. Nós temos na Bíblia, Salmos 75, versículo 8, Isaías 51, 17, e Apocalipse 16, 10, que aponta que o cálice significa a ira de Deus pelo pecado da humanidade. O castigo de Deus. Então Jesus estava ali sabendo que quando ele diz, Pai, passa de mim este cálice, ele sabia que fazia parte do projeto ele passar por aquele momento, pela morte, por aquele sacrifício, pela morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória e se fez maldição por nós, para passar pela morte de cruz. E ele, como um Deus, ele sabia o que ele iria passar, e o propósito daquilo, o projeto daquilo, porque ele sabia que no terceiro dia ressuscitaria. Mas ele estava ali naquele momento de angústia. E é isso que a gente precisa refletir. A dor era muito grande, então quando ele passa, meu Pai. Em Marcos ele diz, Abba, Pai. Não é o nosso Pai, é o Deus da intimidade. O seu Pai, o seu Paizinho. E sabe qual era a maior tristeza de Jesus aqui? Não era a morte, a dor física que ele ia passar. É porque ele sabia que a partir daquele instante, o Pai iria se isolar dele. Iria se distanciar dele. Por isso que lá na cruz, no momento antes de entregar a sua vida, antes de estar consumado, ele olha para cima e diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus sentiu a solidão. Jesus sentiu aqui o desprezo. Ele sentiu aqui, ele não teve os amigos do seu lado. A agonia, ele passou por essa situação. Por isso, queridos, quando nós vimos as pessoas hoje em agonia, em dor, em tristeza, e clama, e ora, e busca, e nada acontece, e parece que Deus está distante, porque se tem algo que mexe com a natureza humana, com aquele que serve a Deus, com aquele que tem intimidade com Deus, se tem algo que entristece, é quando você sente, é quando parece que Deus está longe. É quando você ora e Deus não te responde, é o silêncio de Deus. Não há nada pior para o ser humano que o silêncio de Deus. Aquele que se relaciona, aquele que tem intimidade, aquele que busca, aquele que na hora da angústia não busca sua sabedoria, que na hora da dificuldade, na hora da luta, não busca seu conhecimento, não busca a sua força, mas aquele que confia em Deus, aquele que acredita no Deus que dá providência, no Deus que responde, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que ouve nossas orações. A pior situação é o silêncio de Deus. E Jesus sentiu aqui a separação do Pai. Ele sabia que Jesus iria se separar por um instante, porque o próprio Pai não suportaria a dor de ver o seu filho ali sofrendo por mim e por você. Era projeto, eles fizeram um plano, estava escolhido, já estava tudo planejado. Porque se não acontecesse aquilo, nós não teríamos a garantia da vida eterna, a nossa salvação.
A humanidade estava destinada a ser destruída. E nós estávamos perdidos, completamente destruídos. Mas aí Jesus fala, passa de mim esse cálice. E aí entra aqui a obediência à vontade de Deus. Porque ele mesmo disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então mesmo naquela hora da angústia, ele vai e ora, todavia não seja como eu quero, mas sim seja feita a tua vontade. O Jesus, o Deus, na hora da dor, na hora da angústia, Pai, passa de mim, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. E aí ele continua, depois que orou, depois que teve esse momento de oração, ele volta, e quando ele pensa que vai chegar lá, os seus discípulos estarão orando junto com ele, os discípulos estão lá, adormecidos. E aí ele chama Pedro, mas Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, tu que falaste lá que não, Senhor, eu estarei contigo, e ainda que você morra, eu também morrerei contigo. Eu não abrirei mão, eu estarei ali do teu lado. E aí Jesus vai e diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse vigiar e orar, queridos, eu fico imaginando, muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente fica imaginando, se fosse eu, amigo de Jesus, eu estaria lá orando junto com Jesus também. Eu queria estar lá tudo junto, mas não. Eram seres humanos e a Bíblia diz que eles estavam cansados. Eles estavam sobrecarregados. E eu fico imaginando muitas vezes, nós seres humanos, nós aqui, muitas vezes quando dobramos o nosso joelho para falar com Deus, o cansaço às vezes é tão grande. E muitas vezes a gente dorme. Olha, dobra o joelho para orar e quando pensa que não, você dorme. O cansaço é tão grande, às vezes a luta é tão grande, o dia a dia, as aflições, a angústia toma conta, e aí quando Jesus diz que a carne é fraca, é justamente nisso, porque quando Jesus chegou, avisou a eles também, porque muito breve, eles iriam passar pela tentação, por uma grande tentação, e iriam ser provados, porque lembra quando Pedro estava lá, que as pessoas reconheceram eles, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, todo mundo, os discípulos, todos fugiram. Eles que disseram que estariam com Jesus a todo instante, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. E Pedro, quando Pedro também fugiu, quando Pedro também negou a Cristo, ele lembrou que Cristo havia falado que ele ia negar a ele. Essa foi a tentação. O espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Eu fico observando que Jesus, ele sofreu para não pecar, mas não pecou. Ele sofreu todas as dores, sofreu toda a angústia, sofreu toda aquela agonia, mas não pecou. Sofreu para não pecar. Os discípulos preferiram pecar para não sofrer. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas aflições, no nosso cansaço, nos deixamos vencer pela carne, pelo cansaço. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. As tentações da vida, as lutas, as dificuldades, todos os dias nós somos provados, todos os dias somos tentados, todos os dias somos... tantas coisas acontecem, as aflições, a pressão, as más notícias, e isso muitas vezes tem nos afastado de Deus, e não temos dado a verdadeira adoração que Ele merece. Não temos entregado a Ele a nossa vida, oferecido a nossa vida, como muitas vezes queremos oferecer.
Muitas vezes fazemos nossos planos, não, ó, vamos fazer todo dia, vou fazer oração, olha Senhor, todo dia eu vou estar aqui orando, eu creio em Ti, Tu és o meu, eu sei que Tu me amas, então eu também Te amo, eu quero Te servir, eu quero Te adorar, eu quero orar todos os dias, eu quero consagrar a minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí passa um dia, você, nem a Bíblia você lê, aí vem a mãe, meu Deus do céu, aí quer orar, aí não tira um minuto para orar com o Senhor durante o dia, não para um tempo para fazer o seu devocional, para fazer aquele momento de oração, e aí vai passando o tempo e a carne vai vencendo, e quando você vê, você está distante de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus falou com os discípulos ali que eles estavam dormindo, Jesus chamou, e o relato da Bíblia diz que Jesus foi 3 vezes. 3 vezes. E no 42 ao 44 diz: e indo a segunda vez, Jesus orou dizendo novamente a mesma oração: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aí a Bíblia diz no 43 que voltando Jesus, achou outra vez adormecidos. Aí no 44 diz, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Jesus orou 3 vezes. Insistiu na mesma oração. Isso me faz lembrar lá no livro de Coríntios, quando Paulo, no 2 Coríntios capítulo 12, quando a Bíblia diz que houve um espinho na sua carne, a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho saísse. E Deus disse, não se preocupe com isso, a minha graça te basta. Jesus orou 3 vezes. E Lucas ainda diz que Deus mandou um anjo para confortar a Jesus. Os discípulos estavam lá dormindo, os seus amigos estavam lá dormindo. E quantas vezes, queridos, quantas vezes, irmãos amados, estamos em momentos de luta, de aflição, a sós com Deus, orando. E muitas vezes não temos nem palavras mais para orar, apenas choramos. A aflição é grande que apenas só vem lágrimas, você não consegue mais orar, não consegue mais falar nada. Porque a aflição é grande, a luta é grande, você muitas vezes conta com amigos, mas os seus amigos não podem te ajudar. Porque é só você e Deus. É só você e o Pai. E graças a Jesus Cristo, que Ele, quando Ele morreu, a Bíblia diz que quando o véu do templo se rasgou, é por isso que hoje nós, eu e você, temos esse livre acesso a Ele. E hoje nós podemos fazer o que Ele mandou quando orares. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Na intimidade. Jesus estava lá. No livro de Lucas diz que Deus mandava um anjo para o confortar. Eu lembro também lá na primeira tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto. Depois que o diabo tentou uns 3 vezes, a Bíblia diz que um anjo desceu e cuidou de Jesus, o alimentou e cuidou. Isso faz nos entender que tem sempre, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da aflição, Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer nisso. A gente vê nesse relato, nessa atitude, mesmo o silêncio de Deus, mas o cuidado de Deus. Ele em nenhum momento, ele se distanciou. Ele estava sempre ali, olhando o seu filho, mesmo de longe, providenciando para cuidar. A Bíblia diz que lá em Lucas, Deus enviava um anjo para cuidar, para confortar a Jesus naquele momento de dor. E aí quando ele diz pela 3ª vez, ele insistindo, chegou um momento, depois que ele for orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras, voltou e os discípulos estavam lá novamente dormindo. E aí ele vai, chama os discípulos e diz, é chegada a minha hora. Eu lembro que lá no capítulo de Isaías, 53, versículo 10, diz assim, todavia, ao Senhor,
agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, falando de Jesus, e ficará satisfeito. Jesus sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele estava passando, ele chorou com essa oração dele, essa agonia, essa dor, o suor misturado com sangue, esse momento de aflição. Jesus sabia que tudo isso tinha um propósito, e ele veria lá na frente a alegria, porque aquele ato, aquela atitude de Cristo é que me garantiu, te garantiu, nos garantiu a salvação e a vida eterna. E é isso que nos traz alegria nesse texto, que ao mesmo tempo tão triste, ao mesmo tempo que nos faz refletir na dor, que nenhuma palavra, nada do que eu fizer, nada do que eu falar, ou tudo que eu for mostrar, não há como explicar a dor que Jesus sentiu. Então, quando Lucas declara a questão do suor, de gotas de sangue, da gente que procura, tem um pouquinho de conhecimento sobre a medicina, dá para entender a aflição de Jesus naquele instante. E que é praticamente, é tão raro um ser humano chegar em tamanha aflição. É por isso que também é tão raro esse caso acontecer. A gente está procurando e é tão difícil ver esses casos da pessoa suar gotas de sangue, porque realmente é muito difícil. Mas esse instante, nesse momento de dor, essa agonia, essa luta, essa solidão, o sofrimento, o silêncio de Deus, tudo isso Ele fez em prol da minha vida e da tua vida. Em prol da nossa vida, para nos garantir a salvação. É simplesmente isso. É por isso que você está aqui. É por isso que você pode, como nós já cantamos hoje aqui, eu sou livre para servir a Deus. Eu sou livre para adorar ao Senhor. Eu sou livre para servir ao meu Deus. Porque essa liberdade, isso aí foi garantido com a morte e a morte de cruz. E Jesus orou por 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não respondeu. Porque agora ele iria cumprir com o propósito a que ele veio. Foi exatamente para isso que ele abriu mão da sua glória. E veio, se fez homem, e passou por maldição. No meu e no teu lugar. E é como Isaías diz. Ele foi transpassado, humilhado, esmagado, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Estávamos sem direção. É o texto de Isaías 53. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O cálice significa a ira de Deus sobre a humanidade. Só que ao invés de destruir a humanidade, ele se fez sacrifício. Ele se sacrificou para a expiação do meu e do teu pecado. E hoje eu posso garantir, queridos, que o pecado não pode mais me dominar. Porque Cristo já fez isso por mim, já venceu. É por isso que ele disse na sua palavra, antes de se entregar, lá no livro de João 16, antes de ele fazer a oração pelo seu discípulo, e antes de se entregar, antes de chegar ao Getsemane, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso como um Deus, porque ele venceu essa agonia, essa tristeza, essa dor que ele passou do Getsemane. Eu costumo, amados, quando eu leio alguma coisa, quando eu leio livros, eu sempre gostei muito de ler.
Eu costumo, quando estou lendo algum texto, alguma história, eu costumo viajar para o lugar. Eu costumo muitas vezes estar no lugar que o personagem está. Então, quando você lê esse texto, é impossível a gente entrar lá se imaginar no jardim de Getsemane, se imaginar no lugar de Cristo e não sentir tristeza. E não imaginar, porque eu, como ser humano, nós não temos essa capacidade. Nós, com nossas limitações, com nossas fraquezas, nós não temos essa capacidade de entregar a nossa vida por alguém. Muitas vezes a gente até fala, nós amamos nossos filhos, nós amamos nossas famílias, se preciso eu morro em lugar deles. Eu quero ver na hora da verdade. Então, quantos de nós não negamos a Jesus? Muitos nós, às vezes, criticamos a Pedro, mas quantas vezes nós negamos a Jesus? Como nós negamos a Ele? Quando nós o desobedecemos. Quando nós nos afastamos, a apostasia de muitos. Isso traz a tristeza. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós negamos a Ele, quando nós deixamos de servi-lo, de adorá-lo como deveria, como Ele merece, como Ele é digno. Não apenas como já foi ensinado aqui. Entregar, derramar o seu vaso de alabastro nos seus pés. Entregar a sua melhor adoração àquele que fez, que tudo faz e que tudo fará. Entregar a verdadeira adoração. E saber, queridos, o que nos dá garantia. E quando Jesus diz, lá no versículo 45, quando ele conclui assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: levanta, eis que é chegada a minha hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo, depois de toda a tortura, a Bíblia diz, não foi a morte que o matou, não foi a morte que o venceu, foi Ele que se entregou. Se Jesus não fala assim, está consumada, a ti entrego o meu espírito, Ele ia ficar ali. A morte não ia vencer. Foi Ele que se entregou. E quando Ele disse, está consumado, o plano que havia sido feito estava consumado. E é por isso que eu e você estamos aqui. A primeira atitude de Cristo, quando de consumação desse plano, foi exatamente nesse instante. Jesus falou assim, pronto, vamos levantar, levanta, não precisa orar mais não. Levanta, vamos, é chegada, né? Está chegando o que me traiu. E aí logo após, nos versículos em diante, nos 47 em diante, quando Jesus é preso, quando Judas chega com o exército, e Jesus se entrega para eles. Jesus se entregou. Porque Jesus poderia muito bem, apenas um anjo que descesse, destruiria todo aquele exército. Mas ele não. O plano foi feito e para consumar o projeto, ele se entregou. E o que eu acho interessante é que em Marcos, se não me engano, quando os homens chegam, aí ele fala assim, a quem vós buscais? Aí Jesus diz, sou eu. Quem é Jesus Nazareno? Diz, eu sou. A Bíblia diz que quando Jesus diz, eu sou, todo o exército cai. A sua palavra, Deus. Agora ele já estava sendo Deus. O homem que sofreu a agonia, a dor, que sofreu a tentação de desistir, de recuar do plano, não. Ele estava agora ali, entregou e eu falei assim, pronto, agora vamos lá. E aí ele foi preso e passou por todo aquele processo do julgamento, até chegar a carregar a cruz. E nós vamos aprender isso no domingo pela manhã, a crucificação, e à noite nós vamos aprender sobre a ressurreição. Porque o nosso Cristo, o meu Cristo, esse texto aqui é apenas para você refletir.
sobre a dor de Jesus. A agonia de Jesus, a dor da alma, o que ele sentiu ali, a dor da alma, a aflição que Jesus sentiu antes de se entregar. Getsemane, prensa de azeite, ele foi esmagado, ele foi moído por nossas transgressões. O ungido de Deus estava sendo esmagado e moído por nossas transgressões. Quando Sônia, aqui no texto, ela leu a oração de Jesus e disse: Pai, glorifica o teu filho. Ali, o nome de Deus estava sendo glorificado. O plano foi realizado. O plano foi consumado. Aquele foi o primeiro passo. E chegou na cruz, e quando ele entregou, está consumado, pronto. Então, meus queridos e amados irmãos, tudo que tinha de ser feito para que eu e você fôssemos salvos, Cristo já fez por mim e por você. O sacrifício que antes os sacerdotes faziam para a expiação do pecado do povo. Quando eles entravam lá no Santo dos Santos, que levavam os sacrifícios do povo. E lá, quando eles saíam, o povo comemorava, porque se o sacerdote saiu, o sacrifício foi aceito por Deus. E aí o pecado do povo era perdoado. E o povo ali voltava a pecar de novo. No ano seguinte, todos os meses, todos os dias, os sacerdotes tinham que fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. E por isso que Cristo veio, o nosso sumo sacerdote, como a Bíblia diz, segundo a ordem de Melquisedeque. O maior dos sacerdotes, ele se fez sacrifício por mim e por você, para nos garantir a vida eterna. Eu quero concluir. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, eu vou ler do versículo 3 em diante. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí no versículo 7, o qual nos dias da sua carne, fazendo uma referência a este momento do Getsemane, nos dias da aflição da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Oh, queridos, veio ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, para todos aqueles que nele creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa mais duvidar da sua salvação.
Você nem pode, você nem deve duvidar, mas creia no sacrifício de Cristo. O mundo vai comemorar aí a Páscoa, e aí eles comemoram de uma forma tão diferente daquilo que é a verdadeira Páscoa. E nós temos o privilégio, queridos, a Igreja de Cristo, nós estamos tendo o privilégio de ensinar para você o que é a verdadeira Páscoa. O sacrifício de Cristo significa a verdadeira Páscoa para aqueles que creem nele. É aquilo que nos garante a libertação, a salvação, a vida eterna. Hoje nós podemos abrir a boca e dizer assim: eu sou livre para servir, para adorar. Porque nada mais, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada nos afastará desse amor. Nem a dor, nem a morte, nem a tristeza, nem a angústia, nem a tribulação. Nada nos afastará do amor de Deus. Quando você crê nesse amor, quando você reconhece esse amor. E quando você, é muito fácil a gente dizer assim: olha, Jesus te ama. É muito fácil reconhecer o amor de Deus. A grande dificuldade do ser humano é a reação a este amor. O que fazer com este amor? As pessoas falam assim: ah, Jesus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E muitas vezes usam isso para justificar os seus pecados. Usam o amor de Deus para justificar os seus pecados. Ah, Deus é amor, Deus me perdoa. O grande mistério desse amor de Deus é você reconhecer esse amor e a tua reação a esse amor. É você também amá-lo, é você também se entregar a Ele, é você também passar a obedecê-lo, a servi-lo, viver uma vida de santidade, porque o sacrifício já foi feito, você agora é livre e o pecado não pode mais te dominar. Porque Cristo já venceu o pecado, venceu o mundo. E as nossas iniquidades, o preço já foi pago. E hoje nós podemos dizer, e eu estou aqui falando com a igreja que é remida e salva. E foi resgatada por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Amém, amados? Então, aquela agonia, aquele sofrimento, o cálice, a ira de Deus, tudo aquilo Jesus passou em resgate de muitos. Por isso nós temos que hoje, com o nosso coração grato, e por isso que a gratidão é talvez um dos maiores atos da adoração a Deus, é a nossa vida de gratidão. É gratidão. É isso que agrada o coração de Deus. Vamos viver uma vida de gratidão. Quando a gente, não importa a aflição que passamos, as lições estão aqui. Jesus passou por todas as aflições. Ele orou, ele buscou ajuda nos amigos e não ouviu. E Deus muitas vezes parece estar em silêncio, mas Ele não está em silêncio. Quando você pensar que Ele está em silêncio, Ele não está. É porque tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua hora. Amém, queridos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai.